Pessoal, mais um episódio do nosso podcast Cura pelo Hábito. Tô aqui com vocês de volta, Cláudio Cotter, junto com o Rafael Ferreira. Estamos aqui e vamos lá, vamos falar sobre um assunto super importante e talvez de maior presença nas nossas vidas aqui, né, Cláudio? Com certeza. Eu até coloquei lá nas nossas playlists no YouTube um ícone para vocês irem direto para os vídeos de dor, sobre dor, para entender melhor a dor. E o assunto de hoje é exatamente esse. A gente resolveu fazer um episódio para falar especificamente disso. A gente já falou sobre dor em outros episódios. A gente não vai falar sobre fisiologia da dor, a gente não vai falar especificamente sobre esses aspectos que são mais técnicos da dor. O que a gente vai abordar hoje é a questão da gestão da dor. E eu vou explicar por que eu trouxe esse assunto hoje, Rafa, para você discutir comigo. Porque tem dois vídeos no nosso canal. O primeiro deles foi um dos vídeos que teve maior visualização no nosso canal no YouTube, que é exatamente um vídeo que eu falei sobre a gestão da dor durante a sessão de fisioterapia. E pelos comentários eu percebi que o vídeo foi um pouco mal compreendido. Isso é das mídias sociais, né? A gente vai tentando ajustar a nossa comunicação para que as pessoas cada vez entendam melhor o que a gente está falando. E aí eu fiz um segundo vídeo explicando melhor aquele primeiro vídeo. E a ideia é trazer essa discussão porque é um tema muito importante, sabe? Eu acho um dos temas realmente mais importantes, porque assim, sofrer com dor, todo mundo vai em algum momento da vida, né? Ou em alguns momentos da vida. E eu acho que o profissional da saúde que sabe fazer essa gestão da dor, seja durante o seu tratamento, durante intrasessão, ou ensinar o paciente a fazer a gestão dele no dia a dia, é basicamente a coisa mais importante que a gente pode fazer pelo nosso paciente, na minha visão. Né? Porque isso entra muito na nossa conversa aqui, sempre, dos episódios, né? A questão de mudança de hábitos, né? O episódio que o Cláudio vai trazer aqui, tá falando, vai falar muito sobre essa questão do profissional, sabendo fazer a gestão da dor com o paciente, mas esse episódio também serve para a gente aprender a fazer a gestão da dor que nós sentimos, né, e como nós sentimos. E esse episódio, já com esse processo, já traz também pra gente um reforço do episódio anterior que a gente gravou, falando sobre a questão do julgamento, né? A questão de a gente se inibir com julgamento, com a exposição. E é exatamente o que aconteceu, né, Cláudio? Um vídeo em que você gravou, falando sobre a gestão da dor, e ele teve uma exposição enorme. E essa exposição enorme gerou uma compreensão que a gente percebeu que foi por um caminho que não era o objetivo do vídeo, né? E então, em vez de se limitar com esse processo e falar não vou mais gravar sobre isso, não, vamos falar sobre isso, vamos entender o processo e aprimorar isso, aprimorar a linguagem para que ela seja transmitida de uma maneira mais direta, sem tantas variações, né, Cláudio? E aí lógico que eu vou deixar os links aqui na descrição desse episódio, dos dois vídeos que eu gravei sobre esse assunto, e a gente vai aprofundar aqui agora, porque o objetivo desses vídeos foi principalmente explicar para as pessoas que o profissional, durante a sessão, durante o tratamento, ele consegue fazer essa gestão da dor. Então, o que eu vi muito durante a minha carreira foram profissionais que achavam até, de certa forma, divertido o fato, traziam isso como uma coisa, não estou falando de uma forma negativa, mas traziam na fala, junto com o paciente, a coisa de a sessão ser uma tortura, vamos começar a tortura, vamos começar a sessão de fisioterapia. Né? São falas perigosas um pouco, na minha opinião, então é dentro desse aspecto que eu quero trazer a discussão primeiro, né? A primeira discussão, porque quando a gente pensa numa sessão de tratamento onde a pessoa está se tratando e ela já vem com essa ideia, mesmo que seja uma brincadeira, de que vai ser uma sessão de tortura, eu já vejo isso como um primeiro ponto muito negativo. Né? A forma como a pessoa enxerga a minha sessão. Eu quero que a pessoa enxergue a minha sessão como um processo de cura,
um processo que está trazendo um crescimento para ela. E a última coisa que eu quero é que ela me veja como um carrasco, como alguém que vai trazer sofrimento para ela. Eu queria só acrescentar aqui uma questão que, com a sua fala, me veio, que eu acho que é importante, que é, eu tenho percebido, isso no dia a dia, muitas falas que viraram jargões, frases que a gente usa feitas, e que a gente não para pensar sobre o que é isso que a gente está falando. E vira uma coisa como se fosse uma coisa legal. Então, por exemplo, vamos para a tortura, vamos para a sessão de torturoterapia. Tortura, o que é torturar? Torturar não é uma coisa legal. Não é algo que traz uma coisa, vamos colocar assim, uma coisa saudável. Mas a gente usa isso como se fosse uma brincadeira. Olha outras frases interessantes. Isso é tiro e queda. Tiro e queda usado como uma coisa legal. Tiro e queda significa eu atirei e matei. Isso é tiro e queda. Eu atirei no pássaro. E ele morreu, caiu. Então, olha só, entra umas conotações de é tiro e queda, como se fosse uma coisa legal. E quando a gente para analisar o que a gente está falando, não é. E a gente está atraindo isso para nossa vida. Não traindo, óbvio, o tiro e a queda, mas traindo uma energia que não é tão boa assim. Outra frase. Sem choro nem vela. O que quer dizer choro e vela? Provavelmente um velório. Onde tem vela com choro? Onde você acende vela com choro? Num velório. Alguém que morreu. Então, não, para com isso, sem choro nem vela. Dizendo assim, vamos, não vai ter vez agora, né? Então eu vejo muitas outras frases sendo colocadas no dia a dia, sem parar para analisar o que a gente está falando. Parar para pensar sobre o que a gente está falando. Então a gente não está indo para uma sessão de tortura. Nós estamos indo para uma sessão de reabilitação. Para uma sessão em que a gente vai trazer o quê? Promover um processo de cura. Cura mediante algo que foi machucado. Então não é uma sessão de torturoterapia, e sim uma sessão de tratamento, de terapia. Então eu só queria te trazer isso aqui, porque eu acho que é importante a gente fazer uma reflexão sobre o que nós estamos falando no dia a dia. Porque o nosso poder de fala transforma e manifesta. Tem uma outra fala que, antes de continuar o assunto específico, tem uma outra fala que vem muito durante a fisioterapia, que é assim, nossa, isso aqui é mágica que você está fazendo, que é pro outro lado, é para exaltar, um lado teoricamente positivo. E eu também não gosto dessa fala, né, pro profissional da área da saúde, porque não é mágica, é estudo, a gente está se fazendo ciência e a gente está aplicando técnicas que a gente tem um nível de confiabilidade para que aquilo dê resultado no tratamento. E então a gente sabe o que a gente está fazendo, porque o que é a mágica? É uma brincadeira. É uma ilusão. É uma ilusão. A gente traz, né? É ilusão. É aquilo que eu tento te enganar, né, para fazer algo parecer. Né? Então eu faço de um jeito em que você não percebe como eu fiz e aquilo parece. Fala, nossa, como você fez isso? Então, assim, não deixa de ser algo que é uma ilusão. Então, as pessoas atribuem muito o que você falou, Cláudio, principalmente as terapias integrativas. Então, por exemplo, eu que trabalho com o Theta Healing, a constelação familiar, a acupuntura, a pessoa fala, nossa, isso aí e muita gente fala, não, eu sou meio cético. Então, às vezes, vem falar, eu vou tratar, e fala assim, eu sou meio cético. Eu não sei, essas coisas de energia, colocando numa conotação de como se isso não tivesse, tá num campo, não sei explicar a palavra, mas eu falo assim, isso aí é místico. Não. Místico. Não é ciência. A gente sabe o que está fazendo, a gente sabe onde a gente está mexendo, entende? E dá para explicar, né? Existem vários estudos de diversas formas que a gente tem, vários autores, que a gente consegue explicar o que está sendo feito. Então, não é uma coisa, né, mística, mágica, como você falou. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção no que a gente está falando, porque o que a gente fala manifesta. E outra fala também que eu quero trazer é em relação à dor psicológica, porque esses dias eu ouvi uma pessoa, um pai de uma paciente minha, ele falou assim, eu não acredito muito nesse negócio de dor psicológica.
E eu também já fiz vídeo sobre isso, sobre como dor psicológica não existe. A dor psicológica não existe, né? Não é uma coisa... a dor é explicada, por que ela está acontecendo é fisiológico. Então não é psicológico e não é só referente a um comportamento. Porque quando uma coisa é psicológica, né, quando a gente é tratado exclusivamente pelo psicólogo, ela tem uma conotação mais de comportamento e relacionada à forma como as pessoas entendem as coisas exclusivamente e não tem um impacto no físico. Quando a gente fala em psicossomática, que é o termo correto, a dor psicossomática, ela tem o aspecto emocional que está impactando e como a pessoa percebe a dor. Então a dor, que é uma coisa física, ela não é psicológica, ela está sendo manifestada fisicamente no corpo e tem uma relação direta com como a dor é entendida por cada pessoa, isso que torna a dor individual. Tem um aspecto neurofisiológico. Só completar. A neurofisiologia da dor. Então, quando a gente fala de psicossomática, a gente está falando da questão neurofisiológica, como o corpo é programado para interpretar aquela sensação, que é uma coisa individual. A definição hoje de dor tem um aspecto emocional impactando na forma como cada um percebe a dor, e isso torna a dor individual. Então não é psicológica, é neurofisiológica. Para ser psicossomática. É total isso, e queria trazer só essa questão quando fala assim, dor psicológica, da onde se origina a dor, é que a gente vai buscar a informação para a gente poder melhorar a dor. Mas a dor, é como o Claudio falou, ela existe, ela está lá, ela foi manifestada, ela já foi criado o circuito processo. E quando eu falo essa dor psicológica, muitas vezes da onde ela está se originando. E sim, ela pode ter uma origem que começou de um processo psicológico e foi se tornando, ele foi sendo moldado no corpo, e aquilo se torna físico, né? Então, que é o psicossomático, né, Cláudio, falando desse aspecto. Que é para aprofundar um pouco mais, é um dos aspectos da dor. Mas somado à questão bio e social. Então, aí é o aspecto que a gente fala biopsicossocial da dor ou da doença, que é o que a gente trabalha nos nossos pacientes, né? Entender a questão física, psíquica e de comportamento da dor, né? Que a gente fala, o biopsicossocial sempre é um palavrão para quem escuta, mas é isso. É importante, e é um assunto realmente, até daqui a pouco já volta para o central, né, para o central desse podcast, mas porque dor é um tema muito delicado para a gente conversar, exatamente por isso, porque tem muitas interpretações, né, muitas formas da gente entender, e a gente precisa sempre reforçar isso, do neurofisiológico, de entender o sistema como um todo para entender por que a dor se manifesta. Então, por isso que é importante a gente pontuar aqui. E eu queria trazer uma outra relação, que é da criança. A criança, por conta do desenvolvimento que ela está tendo maturação, ela está tendo um desenvolvimento de todos os circuitos neurais, e para a criança, ela não tem diferença quando algo acontece. Então, por exemplo, se você dá uma negativa para ela, você diz assim, você não pode fazer isso, e ela bater, ela estiver correndo, brincando e bater o braço, a perna, a cabeça, a boca, enfim, para ela, a dor é igual. Ela não consegue dissociar que o não que ela recebeu é diferente, por exemplo, de uma pancada. Dói como se ela tivesse recebido uma pancada, é igual, porque ela não tem ainda uma maturidade cerebral para separar e dissociar as informações nesse aspecto. Então, quando a criança ela está chorando, ela fala assim, isso não é nada, não é assim, ela está sentindo dor. É dor geral, e é dor física. Ela sente dor física no processo, como se ela tivesse, então um não para ela, como se ela tivesse tomado uma pancada, é a mesma coisa, assim, tá? Então eu queria trazer isso também, para ver essas diferenciações sobre dor, e sobre como é sentida.
né? Porque cada um sente de uma forma, mas no final, dor, ela é sentida e ela tá lá no estado físico. É isso aí. E com o tempo, né, à medida que ela se torna crônica, ela vai remodelando o tecido e tornando efetivamente física, né? Não só neural, mas física no tecido alvo também. Então você tem acúmulo de rigidez no tecido, de fibrose, né? De cicatrizes, que esse tecido está sendo agredido, diminui a vascularização para o tecido. Então você tem efetivamente com o tempo uma remodelação do tecido alvo da dor. Então, E para a gente ver como a dor está diretamente direcionada, assim, diretamente, para a gente ver como a dor está diretamente relacionada com o corpo, né, com o físico, eu só falo assim, questões emocionais, vou colocar dor emocional, problemas emocionais, alterações, enfim, que sejam emocionais. Se você parar para pensar nessa alteração emocional que você tem, você vai sentir incômodo no físico. Vai trazer um aperto no peito, na garganta, em algum lugar do físico você vai sentir que vai se referenciar. Para você ver a relação, não dá para dissociar, mas a dor está no físico. Isso aí. E trazer, então, um pouco dos comentários, né? Não vou ler especificamente nenhum comentário, mas de uma forma geral, a gente percebeu que os comentários naquele vídeo foram muito relacionados ao que as pessoas sentem durante a sessão, né? Eu estou fazendo fisioterapia e eu sinto dor. Então, a questão inicial do vídeo, né, o título do vídeo é normal, era uma pergunta, né? É normal sentir dor na fisioterapia? E é justamente isso que eu queria trazer para a discussão, que não é normal sentir dor durante a sessão de fisioterapia, porque se você está com uma doença, se você está com uma fratura, com fixadores externos, né, você rompeu um ligamento, fez uma cirurgia, naturalmente que a reabilitação é um pouco dolorosa, para alguns mais, para outros menos. Porque aí entra essa questão de como cada um passa pelo processo, entende o processo. E o vídeo, quando o Cláudio gravou o vídeo com esse tema, o que ele estava colocando exatamente o que ele vai explicar agora, e o que as pessoas entenderam é que não tinha que sentir dor na fisioterapia. E é isso que o Cláudio está explicando agora aqui, né, Cláudio? Exatamente. Não é que a pessoa não pode sentir dor na sessão de fisioterapia. O profissional que está atuando durante a sessão, ele pode fazer a gestão dessa dor. Ele pode trabalhar com níveis mínimos de dor, onde para ganhar uma amplitude articular, para dobrar um joelho, por exemplo, num pós-cirúrgico de ligamento cruzado anterior, que é muito comum na nossa prática, pelo menos eu atendi muitos pacientes na minha vida de reconstrução de cruzado anterior, que é um ligamento que rompe normalmente em jogadores de futebol, jogadores de handebol. Então no Brasil, no joelho. No meio do joelho, é um ligamento que quando o atleta vai lá e torce o joelho pode se romper, dependendo como acontece essa torção. Então eu atendi muitos pacientes que alguns deles apresentaram muita dor na reabilitação e outros menos dor, porque aí é a percepção e o estado físico de cada um naquele momento. Mas a minha responsabilidade era tornar a sessão o mais confortável possível. Então a velocidade com que eu vou dobrar esse joelho, a forma como eu vou lidar com os tecidos que estão em volta desse joelho vão minimizar a sensação de dor. Então eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive uma cirurgia que eu assisti de um paciente há muitos anos atrás e a cirurgia se prolongou muito. Então, os problemas com o equipamento, material cirúrgico, quebrou o material cirúrgico no meio da cirurgia. Então, assim, foi complexa a cirurgia. Uma cirurgia que é para durar 45 minutos, 1 hora, durou quase 2 horas, o dobro do tempo. Tanto que eu lembro que eu fui embora do hospital, já era umas 10 e pouco da noite e ainda estava rolando a cirurgia, estava no final. A conclusão que as pessoas estavam lá, tiveram na hora lá, o médico, o outro fisioterapeuta que estava comigo, esse paciente vai ser complicado no pós-cirúrgico.
e ele vai apresentar bastante dor, porque foi uma cirurgia prolongada, tiveram que soltar o garrote, que é o que limita o sangue que está indo para o joelho, para não ficar apresentando hemorragia durante a cirurgia. Então, você tem que liberar o garrote, esperar um pouco, voltar a fazer o garrote. É um processo mais longo e que acaba gerando mais fibrose no pós-cirúrgico, acaba gerando mais inflamação. E o paciente chegou na primeira semana e começou a passar comigo. Por acaso, esse paciente vinha todas as sessões e passava comigo. E ele estava, primeira semana, assim, num estado emocional destruído, assim, mal-humorado, sentindo muita dor. E eu fui fazendo essa gestão da dor. Então, o que eu ia fazer com esse paciente? O paciente que está extremamente alterado de humor, eu vou lá tentar dobrar o joelho dele com tudo, fazer a sessão virar uma tortura, como eu estava falando? Não, eu vou fazer a gestão da dor. Então eu fui soltando um pouquinho os tecidos, drenando, fazendo uma drenagem para drenar o joelho dele, para facilitar. Quando você drena, quando o joelho está menos inchado, é mais fácil de dobrar, faz um gelo, faz terapia manual, vai ajudando no processo de cicatrização. E isso foi fazendo com que a sessão fosse o mínimo dolorosa possível para ele. Então ele sentia dor durante a sessão. Ele estava muito mal-humorado durante a primeira semana. E eu percebi que ia ser um paciente bem complicado. O que aconteceu? A partir da segunda semana, os níveis de dor dele caíram absurdamente. A sessão era divertida. A gente conversava, eu ia dobrando o joelho dele, ele não sentia praticamente dor durante a segunda, terceira semana, e ele evoluiu no tempo normal de qualquer paciente. Ou seja, durante o primeiro mês ele já começou a andar sem mancar, o joelho dele foi dobrando, foi ganhando amplitude muito bem, e até o sexto mês ele estava totalmente reabilitado, ele voltou a fazer o esporte dele e ficou 100%. E aí entra aquela questão. O mesmo processo poderia ter sido feito diferente. Eu poderia ter feito uma sessão mais com formato de tortura. Ele poderia ter melhorado igual no final. Mas o processo, na cabeça dele, o processo da fisioterapia teria sido... teria uma conotação ruim. Porque ele nunca mais ia querer voltar para passar por aquilo. Lógico, quem quer fazer uma cirurgia e 6 meses de fisioterapia? Mas na cabeça dele não foi um processo ruim. Por quê? Porque é aquele negócio de enxergar aquilo, a doença, o momento que você está passando como um momento de crescimento, de que você tem um aprendizado ali e passar pelo processo efetivamente. E foi muito legal, porque no final ele ficou super agradecido por todo o processo. A gente conversava muito durante, foi muito legal mesmo todo esse processo, sabe? E para mim esse foi um paciente que marcou muito essa questão de não querer que o meu paciente fique se contorcendo na maca, não querer que o paciente fique realmente sofrendo, sofra o mínimo, né? Que seja necessário. E pensando em gestão da dor, vou colocar aqui que então o objetivo de a gente reabilitar é melhorar. Só que o que acontece? Quando alguém está com dor, quando a gente está com dor, né, faça essa reflexão. Qual é a nossa tendência? É não mexer, é ficar parado. A gente tem a tendência de se contrair. Então, o que reabilita? Quando a gente reabilita movimento, a gente precisa fazer voltar a função. Né? Falando de função, movimentar, fazer voltar a função que sempre teve. E aí, se a gente está fazendo a gestão da dor, a gente consegue fazer com que quando a gente tenha coragem de movimentar. Agora, na hora que você aumenta a dor, você faz doer muito mais do que já dói, a tendência é retrair, é contrair, é tensionar. E não é só tensionar de vontade própria, é tensionar involuntariamente, porque é uma reação de proteção. E aí vai doer mais ainda para movimentar. Então fica cada vez mais difícil. E aí passa a ser então, você pode ter eficiência, muitas vezes, de levar para a amplitude que você precisa,
mas vai doer muito. E talvez aquele trauma que é causado pelas sensações vai gerar muito mais retração, muito menos movimento da pessoa no dia a dia e prolongar essa reabilitação. Então, quando a gente fala dessa gestão da dor, vamos gerir. Então, a gente vai gerindo de acordo com cada sessão e a gente vai indo nos limites e colocando um pouquinho só, né? Tentando fazer doer o menos possível. Para quê? Para que o movimento seja mais possível. E quanto mais movimento a gente tem, aí a gente sabe, melhor é. Né? Porque a articulação se lubrifica, o músculo, né? O sangue flui. Então, esse é o objetivo. O objetivo da sessão como um todo não é que você não vai ter dor na sessão, é gerir, fazer a gestão da dor para que o movimento, para que a reabilitação seja o melhor possível, né, Cláudio? Acho que fazendo um resumo, né? É isso, e tem essa questão da fisiológica, né? Quando você força uma articulação para uma posição que ela não quer ir, que tem uma restrição muito grande, fibrose, edema, e você está forçando, você está causando estresse. E a gente já falou muito isso aqui no podcast. O estresse libera neurotransmissores de estresse. E esses neurotransmissores são extremamente inflamatórios. Então, se você está com uma pessoa lá no pós-cirúrgico, com o joelho inchado, e você está fazendo ela liberar adrenalina, cortisol, um monte de neurotransmissores e hormônios que vão fazer com que o corpo dela inflame ainda mais. E o tecido alvo lá, do joelho no caso, vai ser o mais atingido pelo processo. Então, e tem uma outra questão. As fáscias, o tecido conjuntivo, né, é um tecido fibroso que está em todo o nosso corpo, envolvendo todos os nossos músculos, nossos órgãos. Quando ele é estirado mais do que ele gostaria, mais do que ele pode, e ele percebe dor, exatamente a resposta a esse processo de dor é aumentar a produção de colágeno para deixar o tecido mais rígido. É essa reação de proteção do tecido. Se eu estou sendo estirado mais do que eu posso, eu vou produzir mais colágeno para ficar mais rígido, causar mais retração, como se fosse uma super cicatriz, né? Uma fibrosona lá, que vai deixar o tecido mais duro. Então, assim, é uma ilusão de que você está ganhando amplitude numa sessão, você está causando uma reação naquele joelho, que na próxima sessão vai refletir no quanto esse joelho pode estar duro, pode estar mais inchado, inflamado, e depois a pessoa vai ter que ficar o dia inteiro fazendo gelo por conta disso, porque se aumentou o processo inflamatório, em vez de ajudar a reduzir. É isso mesmo. Acho que é isso, né, Cláudio? Assim, acho que dentro do episódio de hoje, o objetivo era esse, era a gente trazer e entender essa questão de gerir a dor, né? Bom, então, pessoal, eu acho que é isso, né, Cláudio? Então, para a gente concluir esse episódio de hoje e entender essa questão da gestão da dor, acho que a gente pode trazer aí como uma reflexão. Então, você tem uma frase aí, é isso, Cláudio, para trazer para a gente aí? A gente está aqui no podcast muito no momento Ernest Becker. Então, eu trouxe mais uma frase do Ernest Becker, do livro A Negação da Morte. Ele fala assim: a essência do homem é realmente a sua natureza paradoxal. O fato de ele ser metade animal e metade simbólico. Só para trazer a reflexão de que o que a gente sente, a forma como os sintomas se apresentam no nosso corpo, é muito simbólico, né? Essa frase dele me trouxe muito isso que a gente fala sobre a psicossomática, sobre a representação da dor para cada pessoa. É muito simbólica, tem toda uma história de cada um que vai resultar na forma como a gente sente a dor. Então, a primeira coisa também é não julgar. Não julgar. Cada um sente a dor de um jeito e não tenha julgamento na dor, porque cada um tem a sua percepção, a sua história. Posso dar um exemplo meu? Claro. E até na clínica o pessoal já sabe, então o pessoal assim veio esquentando comida, aí fala, você quer que pega pra você, Rafa? Aí eu falo, eu quero. Eu tenho uma sensibilidade com temperatura de quente muito grande. Então quando eu tinha 2 anos, eu queimei os dedos todos os dedos, a palpa digital, no forno. Eu coloquei a mão no forno quente, eu queimei, fez bolha em tudo. Nossa. E eu não lembro,
conscientemente, mas meu pai fala que nossa, eu berrava, né? E, e é interessante porque assim, eu pego alguma coisa e falo, nossa, isso tá aqui, e eu sinto queimar, não é que fala assim, não consigo segurar, queima. Aí uma pessoa pega e segura e fez assim, toma. Eu falo, você não tá sentindo nada? Não, tá tranquilo, tá quentinho. Então, é isso. Eu falo assim, é uma sensibilidade. Então, assim, o que é quente para mim é completamente diferente do que é quente para o outro. Então, assim, é para ver isso. É o que você falou. E eu já, de diversas formas, já explorei esses caminhos, mas ainda é um caminho que eu estou explorando para ver como que eu vou mudar isso. Mas ainda para mim, a sensibilidade com quente, com coisas quentes, é muito diferente por uma outra pessoa. Isso é dor, né? Para cada um é de um jeito e é simbólico. É isso aí. Então a gente vai aqui com mais um episódio do podcast Cura pelo Hábito. Nunca se esquecendo que aqui na descrição tem os 2 vídeos que deram origem a esse episódio, falando sobre é normal sentir dor na sessão de fisioterapia. E além disso tem todo o nosso conteúdo de livros, nossos 2 livros, nossos cursos, estão aí no link, na Linktree que está aqui na descrição. E a gente fica por aqui, né, Rafa? Semana que vem estamos de volta. Eu vou pedir assim, curtem o vídeo, compartilhem, porque é informação, né? Então ajuda a gente a crescer e chegar em mais pessoas, né? Então esse é o nosso objetivo, que o canal vá crescendo para chegar em mais pessoas. O Cláudio também tem um canal, eu tenho um outro canal, então eu tenho o canal da Oki Acupuntura, que lá eu posto conteúdos também, falando sobre muita relação das emoções influenciando no físico, nas doenças. Né, Cláudio, como chama o seu canal? O Físico Corredor, tá aqui embaixo. Físico Corredor. É o mesmo no Instagram e no É o mesmo no Instagram, YouTube. Que o Cláudio também posta muita coisa, muitos outros conteúdos, né? Então a gente tem esse em comum para a gente fazer conteúdos do desenvolvimento do cura pelo hábito e dessas mudanças de percepção. E aí a gente também explora outros conteúdos que tem a ver com o que a gente faz aqui também, mas em canais diferentes para poder, né, dinamizar e que chegue aí para mais e mais pessoas. É isso aí, Rafa. Te vê no próximo. Até mais, pessoal. A gente se vê. Um abraço. Abraço.